livro, por este conteúdo que está aqui, porque esta é, em outras palavras, a mente de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer que cada um de nós vivamos, o que Deus tem no seu coração está expresso aqui. Então, quando nós lemos a palavra, nós estamos renovando a nossa mente. Já vida, eu entendia que a vida precisava ser assim, e a Bíblia me mostra de uma outra maneira, e quando eu me exponho àqueles valores, aqueles pensamentos, eles começam a ser trocados. E nós começamos então a renovar a nossa mente. Tiramos as coisas velhas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós começamos a renovar a nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, nós passamos por um segundo processo. É o processo de transformação. Nós não conseguimos ser transformados com uma mente ainda limitada e condicionada a valores e pensamentos mundanos. Não tem como. Apenas quando nós somos renovados, primeiramente na nossa maneira de pensar, de avaliar, de decidir, a gente então começa a viver transformação. Por isso que a ordem é: não se conforme a este mundo, mas transformai-vos. De que maneira? Pela renovação da vossa mente. E quando a gente é renovado pela palavra, que a nossa mente passa por essa renovação, e que a gente começa a viver uma transformação, aí então nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisas na vida da gente que são opcionais. A roupa que você escolheu para vir hoje à noite foi uma opção sua. Aonde você vai trabalhar, o curso que você vai fazer, a profissão que você vai engajar nela, a pessoa que você vai casar, tudo isso é opção sua. Você pode querer ou não. Mas tem coisas na vida cristã que não são opcionais, são imperativas. Se você quer caminhar com Deus, não existe uma opção. É preciso viver aquilo que a Bíblia diz como uma ordem, como um imperativo. Eu sou cristão, mas a minha vida é a mesma desde o dia que eu aceitei Jesus. Há 20, há 30, há 40 anos atrás. Isso é ilógico, irmãos. Isso é inconcebível. Não há, irmãos, como explicar isso, a não ser pela falta de disposição de entendermos o processo da renovação. Então, quando eu entendo isso, eu vou renovando minha mente, vou passando por mudanças, por transformações, e aí sim, eu vou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, infelizmente, tem muitos crentes que preferem continuar naquele conformismo, naquela comodidade. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu morrerei assim. Meu irmão, isso daí está totalmente errado. É uma opção. Você pode optar a viver assim, mas eu quero dizer que essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos transformados. Diga comigo: Deus quer que eu seja transformado. É hora, irmãos, de despertarmos. Não adianta a gente achar que viver, passar a nossa vida vindo aos cultos, automaticamente vai me fazer uma pessoa transformada. Não, pode ser um start, pode ser um pontapé inicial, mas o que vai determinar nossa transformação, nossa vivência na vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é a nossa decisão de passarmos por uma renovação. Eu quero falar hoje à noite, queridos, de um homem. Por que eu vou falar desse homem? Porque eu vejo que muitos de nós, muitos crentes, apesar de terem ido a Cristo, em algum momento passaram por uma certa estagnação. Essa estagnação, essa falta de disposição de se renovar. Sabe quando você compra um carro e você fica todo empolgado com aquele carro e de repente você é alertado de que você precisa voltar à concessionária,
ou ir a uma oficina credenciada, porque o seu carro 0 quilômetros agora não é mais 0 quilômetros. E agora ele precisa parar para fazer a manutenção, para fazer a revisão periódica, vai precisar trocar o óleo, vai precisar mexer em algumas coisas. E você diz assim, mas meu Deus, meu carro era novo. Era, não é mais. E ele está passando por um processo de renovação, para que ele continue funcionando e te atendendo bem. Você precisa parar e fazer revisões. A vida cristã é a mesma coisa. Não adianta seguir, não adianta avançar supostamente e não parar para fazer as revisões. Senhor, o que há na minha vida que ainda não foi renovado? É comum, irmãos, a gente atropelar alguns processos e a gente não entende muitas vezes que é preciso um tempo para dizer, Deus, me sonda. É o que eu preciso renovar na minha vida, eu preciso de mudanças, e se a gente não viver isso, irmãos, a gente estagna. É aquele crente de tempo e anos de igreja, mas que permanece o mesmo, os mesmos velhos hábitos, as mesmas coisinhas do velho homem, apegadas ainda à sua conduta. Irmãos, isso não pode acontecer. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, e não menos e menos. Se eu tenho um ano pela frente, eu preciso reavaliar. Se eu chegar no meio do ano, se assim, nada mudou na minha vida, eu não fui transformado, a minha vida está a mesma coisa do início desse ano, eu não cresci, eu não amadureci, continuam com as mesmas reclamações a meu respeito, minha esposa continua dizendo que eu preciso mudar, mas eu ainda não mudei, meus filhos continuam dizendo que eu ainda estou aquela pessoa rude, grosseira, e eu não mudei, eu continuo aquela pessoa lutando com os mesmos erros de sempre. Alguma coisa precisa mudar. Por isso eu quero falar de um homem cujo nome significa louvor. Eu já começo mostrando para os irmãos que a gente não vai falar de um homem qualquer. A gente vai falar de um homem que tinha motivos para entender que ele estava bem. E ele tinha mesmo. Um homem, aparentemente, pelo que a Bíblia mostra, consagrado a Deus. Um homem que viveu grandes experiências com Deus, unção, autoridade, ele recebeu muitas oportunidades de Jesus na vida dele, mas o fim dele, ao meu ver, foi o pior, foi o mais trágico de todos os personagens da Bíblia, dadas as oportunidades que ele teve. Eu quero falar de um homem chamado Judas Iscariotes. Talvez você diz assim, sangue de Jesus tem poder. Porque falar desse nome para nós hoje é motivo assim de repulsa. Foi o que traiu Jesus. É anátema, é maldito. Mas eu quero que você lembre que o início dele não foi isso. Judas começou muito bem. Judas foi alguém que teve um início fantástico, incrível. Mas que por desprezar o tempo da renovação, ele se perde, ele se atropela, e ele não vive as transformações, ele não experimenta a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. Eu quero começar lembrando a você de um lado que muitas vezes a gente esquece. Um lado de Judas que foi assim, um start abençoadíssimo, um início maravilhoso. Eu brinquei hoje de manhã que falar de Judas, do início de Judas, eu brincava assim que se ele fosse solteiro, irmãos, tinha muitas irmãs orando por Judas naquela época. Muitas irmãs dizendo, Jesus, oh Judas, meu Deus, que varão abençoado, meu Pai. Faz ele olhar para mim, tua serva, meu Deus. Devia ter muitas irmãs orando pelo Judas, era um partidão.
O camarada tinha qualidades incríveis. Para começar, eu queria que você acompanhasse comigo. A Jaque vai projetar lá, mas se você quiser marcando também pode. Eu quero que você lembre comigo Mateus capítulo 19, verso 27. Que Judas foi alguém que se dedicou inteiramente a Jesus. Ele se consagrou totalmente a Jesus ao abandonar todas as coisas que ele tinha para seguir Jesus. Mateus 19, 27. Olha a motivação dele. Olha a consagração que Judas demonstrou. Se você puder e quiser acompanhar ali, diz aqui, então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: eis que nós deixamos, veja, eis que nós, Pedro não estava falando por ele estava falando pelo grupo. Nós, os 12 aqui, Jesus está falando de riquezas, que é difícil um rico entrar no reino do céu, porque confia nas riquezas. E aí Pedro disse assim, mestre, aquele rapaz pode não ter deixado a riqueza dele, mas nós deixamos algumas coisas, nós deixamos tudo. E tudo é tudo, irmãos. Eu imagino Judas deixando seus afazeres, deixando seus planos para trás, deixando sua casa, até porque ele iria viver em tempo integral com Jesus. Ele iria caminhar 3 anos e 24 horas por dia com Jesus, viajando para lá, para cá, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Judas abre mão da sua vida, dos seus sonhos, do que ele possuía, porque a ideia de Pedro é essa: nós deixamos até o que a gente tinha de garantia financeira para seguir o Senhor. Então, irmãos, o que a gente entende que Judas, ele não estava brincando. Judas, ele entendeu que precisava renunciar para andar com Jesus. Irmãos, eu sei que Deus chama cada um para um momento, uma realidade. Para esses 12 foi uma decisão radical de abandonar tudo. Para outros, uma realidade imparcial. Eles teriam que abandonar parte da sua vida, das suas atividades, para fazer a obra. Mas, irmãos, o que é inegável, preste atenção nisso, é que todo seguidor de Cristo vai ter que deixar alguma coisa para seguir Jesus. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas renúncia sempre vai ser algo que vai recorrer à vida daqueles que são de Jesus. Eu digo boa e digo ruim porque, no caso de Judas, o que ele deixou foi algo bom. Ele deixou seus projetos, seus afazeres, ele deixou suas atividades, ele deixou sua morada, ele deixou sua família, ele abandonou, renunciou para estar aquele tempo integral com Jesus. Mas existem coisas ruins que a gente precisa renunciar também. Existem coisas erradas que a gente precisa deixar de lado. Se a gente quer andar com Jesus, a gente tem que abandonar. Paulo diz, você que mente, abandone a mentira. Quer andar com Jesus, tem que renunciar a alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa que está te dominando, que está te tirando do foco, que está ocupando o lugar de Cristo na sua vida. Tem que renunciar. Judas foi alguém que decidiu fazer isso. Eu vou deixar para estar com Jesus. Ele e aqueles 12. Além disso, você pode pensar assim, não, Judas foi um erro. Judas foi alguém que entrou de penetra na festa. Judas foi alguém que passou assim sem ser apercebido e entrou para dentro do grupo apostólico, entrou para fazer parte do grupo apostólico. Não. E eu quero que você acompanhe comigo Lucas capítulo 6. Você vai entender, querido, que Judas foi escolhido em oração. Jesus não errou. Jesus não deu bola fora. Jesus não atirou ao ermo.
Jesus ele passa, Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que aconteceu que naqueles dias Jesus subiu a um monte para orar. E ele passou uma vigília, ele passou a noite orando a Deus. Jesus não tomava nenhuma decisão sem orar antes. Ei, você que tem escolhas, decisões a tomar, das mais simples às mais complexas, se você não tem orado, eu quero te encorajar nessa noite a começar a orar. Eu quero te encorajar nessa noite a colocar diante de Deus, para que você e eu não venhamos errar. Jesus passa uma vigília, Jesus tinha um grupo de discípulos, mas ele precisava de um grupo mais restrito. Quem escolher, quem chamar, Deus mostra quem são as pessoas, quem são os homens que o Senhor quer que eu convide para estar ao meu lado, caminhar comigo. Irmãos, ele passa a noite orando, e ao chegar amanhã, verso de número 13, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Imagina aquele momento de expectativa. Quem Jesus vai chamar? Quem Jesus vai convidar para estar com ele? Irmãos, era um privilégio que todos aqueles que eram discípulos queriam ter, não apenas de ser um discípulo casual, mas de andar integralmente com Jesus. E ele chama os discípulos, e diz aqui que ele escolheu 12, a quem deu o nome de apóstolos, ou seja, eles estavam sendo escolhidos, mas numa perspectiva de propósito. Jesus os chamou para estar com eles, mas deixa claro que era para uma missão apostólica. Eles seriam enviados, eles teriam uma missão, um propósito, uma outra realidade aqui. Se você aceitou Jesus e acha que a igreja é um ponto de ônibus, esperando o ônibus de fogo vir buscar para te arrebatar, não é para isso. Nós estamos aqui com um chamado de envio, de apostolado. A igreja tem uma característica de apostolado, de ir, de ser enviada, de fazer a obra de Deus. Não existe ministério da cadeira. Diga para quem está do seu lado, diga: meu irmão, não existe ministério da cadeira. Vou sentar aqui para ver se ela aguenta. Não tem esse negócio não. É um chamado para a missão, é um chamado para o envio. Então, se você está na casa de Deus, e é tão bom a gente estar na casa de Deus, a gente vem para a casa de Deus para edificação, para comunhão, mas quando a gente sai daqui, a gente sai como enviados da parte de Deus, no poder do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus, para fazer o nome de Jesus conhecido, para tornar o nome de Deus glorificado na terra. Quem entende isso? Quem aceita esse propósito, diga: Deus faz na minha vida. Não é, irmãos, uma opção. E ele escolhe, e ele dá um nome de apóstolos, e ele agora identifica quem são eles. E aí o texto vai dizer no versículo 14, acompanhe comigo: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, e Judas irmão de Tiago, e Judas Iscariotes. Ele não entrou de penetra, ele foi chamado. Jesus o chama, você, Judas, filho de Iscariotes, vem fazer parte. Irmãos, aí você pergunta: Jesus errou? Jesus fez algo precipitado? Jesus ele agiu pela emoção? Não. Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus, na maioria das vezes, são para os improváveis, são para aqueles que ninguém dá nada.
Eu acho que o que encheu o coração desses homens foi uma gratidão de dizer, eu não merecia. Eu quero te dar essa notícia, nenhum de nós aqui somos ou fomos escolhidos porque éramos os melhores. A verdade é, chegamos a Jesus, irmãos, cheios de imperfeições. Chegamos a Jesus com muitas, mas não poucas, deformidades. Chegamos a Jesus, irmãos, como um vaso quebrado. Chegamos a Jesus como uma obra que precisava, muitas vezes, não de uma manutenção, mas de uma demolição, para que ele começasse a reconstruir. Judas foi um dos chamados. Além disso, irmãos, o texto de João, capítulo 12, versículo 6, mostra que Judas, ele tinha habilidades administrativas, que o fez responsável pela bolsa financeira do grupo apostólico. Olha o que diz João, capítulo 12, versículo 6. É lógico que eu quero que você extraia apenas a parte que nos dá essa informação, não o momento que estava sendo vivido, porque isso a gente vai falar daqui a pouco, mas o texto vai dizer que Judas não falou o que tinha falado no versículo anterior, pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Agora veja o que a Bíblia diz, ele tinha a bolsa. A bolsa, irmãos, representava a responsabilidade financeira do grupo dos apóstolos. Então, as ofertas que entravam, aquilo que era trazido para o ministério de Cristo, era colocado na administração do Judas. Irmãos, talvez ali por uma questão de aptidão, por uma questão de habilidade, Judas se destacou como alguém capaz de gerir aquela administração, e ele recebe esse encargo de alta responsabilidade. Precisava de uma cesta básica, precisava de uma manutenção na viagem, quem procurava? Irmão Judas. Não era qualquer um, não era alguém incapaz, era ao contrário, alguém extremamente capacitado. E dada a confiança, a credibilidade para ele fazer o que fazia. Porque, irmãos, essa observação foi feita depois. Depois que a coisa passa, eles entenderam, eles averiguaram que o Judas, ele tirava o que tinha na bolsa. Mas não na hora que isso aconteceu. Nesse momento, todo mundo via Judas como alguém totalmente habilitado e creditado para ser alguém que administraria o dinheiro. Então, além de ser chamado, ele recebe uma responsabilidade de alto grau de confiança. E além disso, irmãos, Lucas capítulo 10, não precisa você abrir, mas vai mostrar que ele fez parte da missão dos 70. Jesus chama 70 ou 72 dos seus discípulos, e ele dá autoridade, ele dá poder para que eles preguem o evangelho, para que eles vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, expelindo demônios, curando pessoas enfermas, pregando o evangelho. E quem estava lá no meio? O Judas. Ah, irmãos, eles voltam felizes. Eles disseram, Jesus, o negócio é incrível. A gente ordena o demônio e ele obedece. A gente bota a mão para trás. Bota a mão para frente agora. Agora sai. Eles obedecem a gente. Aí Jesus diz, nós vocês estão alegres mesmo. Estamos, Jesus. Irmãos, que experiência que marcou a vida deles. Que experiência que fez Judas entender algo que talvez de fora ele nunca entenderia, nunca viveria. Judas prova, irmãos, ele experimenta esses poderes do mundo vindouro, e coisa tremenda Jesus concedeu a ele. Só que, como eu disse, irmãos,
É preciso, é necessário, é obrigatório. Se você e eu não paramos esporadicamente para fazer uma manutenção na nossa vida, para nos reavaliarmos, para olharmos para dentro de nós, se a gente vai se atropelando, o que importa, o que vale, é o que eu já estou vivendo, eu sou do grupo apostólico, Jesus me escolheu, eu tenho a bolsa, eu sou uma pessoa confiável para Jesus e para os outros colegas de ministério, eu oro e os demônios saem, eu oro e as pessoas são curadas, tá bom. Não tá. E aí nós vamos ver que Judas começa a entrar por um caminho muito complicado, muito difícil. Judas começa, queridos, se você tiver como, João capítulo 12, a gente leu agora, o verso 5 e o verso 6, nos dá a entender que ele começa a desprezar as oportunidades de transformação no seu caráter, de correção. Irmãos, Judas não começou a ser ladrão quando ele recebeu a bolsa. Ele pode ter recebido a oportunidade de roubar, mas a corrupção já estava no coração dele. A gente costuma dizer que quem rouba 5 centavos, rouba 500 reais. Quem rouba 500 reais, rouba 5 milhões. O que faz a diferença é a oportunidade. Aquele que roubou 5 centavos, só não roubou 500 reais porque faltou oportunidade, mas teve coragem, capacidade de tirar 5 centavos de alguém, ele tem coragem e capacidade de tirar 500 reais, 5 milhões, se for dada a oportunidade para ele. A questão começa aqui. Judas não se tornou ladrão depois que ele recebeu a bolsa. Certamente Judas já veio com essa deformidade de caráter. Ele já entra, irmãos, para o ministério precisando trabalhar nesta área. Irmãos, e eu entendo que o que ele mais teve foi oportunidade. Só para a gente se situar, capítulo 12 de João, versículo 5, versículo 6. Enquanto se abre, eu tomo água. Acompanha aí comigo. Porque não se vendeu, isso aí é o que Judas está dizendo. Judas diz assim, quando a Maria vai derramar o perfume caro, porque aquele perfume, irmãos, as rosas, as flores que eram usadas para confeccionar o nardo, elas vinham da Índia, elas vinham de longe, então ter um perfume daquele só com muito dinheiro. Ele foi avaliado por Judas, por alto, por 300 denários. Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. Ou seja, um denário era o salário de um dia de trabalho. Uma pessoa para comprar aquele perfume precisava trabalhar 300 dias sem gastar R$1. Entendeu? Então era caro. Judas olhou e disse assim, nossa, 300 dias sem trabalhar. Era só ela dar esse perfume. Eu ia vender. E ele joga uma justificativa falsa, poderia ter sido dada aos pobres. Irmãos, todo mundo acreditou no Judas daquela hora. Todo mundo pensou, nossa, que coração altruísta, que coração generoso, que abençoa os outros. Irmãos, não se iluda com aparências, com aquilo que se vê exteriormente. Deus olha o coração. Quantas vezes nós, irmãos, estamos fazendo coisas certas com a motivação errada? Paulo disse que muitas pessoas pregavam Cristo por porfia e por inveja, considerando que estavam trazendo aflição a Paulo. E Paulo disse assim, estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. E Judas era assim. Poderia ter sido vendido, ter dado aos pobres, mas aí vem o motivo, ele era ladrão. Irmão, será que Judas desconhecia o 7º mandamento?
não furtarás. Será que Judas faltou a aula que Jesus deu sobre ser sal e ser luz, ser diferente, evitar corrupção, porque uma das propriedades do sal é evitar a corrupção, é salgar o alimento para evitar que ele se corrompa, que ele se deteriore? Será que Judas faltou nessa aula? Ou ele ignorou as oportunidades? Será que Judas não observou o exemplo de Jesus? Será que andando 3 anos com Jesus, alguma vez ele viu Cristo pegar alguma coisa de alguém? Nunca! Ao contrário, muitas vezes ele deve ter visto Jesus tirar algo de si e dar para os outros. O coração de servo que Jesus tinha, nunca tiraria 1 centavo de ninguém. Pelo contrário, ele foi capaz de dar a sua própria vida por cada um de nós. Será que isso não valeu para Judas? Será que isso não incitou a mudança, a transformação? Será que ele desconsiderou tudo? E eu quero dizer que sim, infelizmente sim. Irmãos, e nós podemos, infelizmente, passar por esse mesmo trilho. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, como é que é, Lu? Na sua carta, aprendi, está vendo? Na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 19, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Irmãos, o que isso nos mostra? O Espírito Santo, ele está ativo, vivo, na vida de quem recebe Jesus, amém? Quem tem o Espírito Santo habitando no seu coração, dá um glória a Deus. Irmãos, e ele é dado a nós como promessa. É aquele fogo que arde em nosso coração, queimando as impurezas, purificando a gente. Só que, irmãos, há momentos que a gente resiste, a gente impede, a gente se fecha ao agir do Espírito Santo. E quando eu falo agir do Espírito Santo, eu não estou falando das ações sobrenaturais, as manifestações de línguas, de dons. Isso daí são dons, isso daí é coisa boa, maravilhosa, mas eu estou indo além. Eu estou dizendo daqueles momentos que o Espírito Santo, ele nos inquieta. Eu estou dizendo daqueles momentos que o Espírito Santo abre os nossos olhos para a gente enxergar as nossas deformidades. É que o Espírito Santo põe a sua mão no nosso peito e diz assim: filho, você está errado. Você não está andando como sal. Você está dando um mau testemunho, você precisa mudar nessa área, filho, filha, está errado. E a gente começa a dizer: não, eu oro, e as pessoas são curadas, yes. Eu prego o evangelho de cidade em cidade, uau! Eu fico com a bolsa, olha aí quem eu sou especial, e o Espírito Santo está dizendo: não! Você é ladrão, Judas. Você tem uma deformidade no seu caráter que ninguém viu ainda. Vai chegar um dia que todos vão ver. Como de fato hoje a gente está sabendo do coração do nosso irmão Judas, que ele era ladrão. Você já imaginou hoje, você está sabendo disso? Ele nunca imaginou. Talvez ele achasse que ninguém nunca descobriria aqueles pequenos furtos que ele fazia na bolsa. Mas o Espírito Santo, com certeza, já o inquietava. Mas, irmãos, eu quero dizer, quando a gente vai resistindo, quando a gente vai obstruindo a ação do Espírito, a gente vai lenta e progressivamente apagando o Espírito na nossa vida. Vai chegar um momento, irmãos, que fazer a coisa errada não vai mais nos inquietar. É como um sinal de alerta, que a gente sabota ele, e que de repente ele para de emitir os seus sinais, e a gente acha que está tudo bem, mas não está.
a gente sabotou o sistema de alerta, a gente está apagando o espírito. Vai chegar um momento que não vai fazer mais diferença tirar o dinheiro da bolsa, não vai. Judas despreza as oportunidades. Irmãos, todo dia Deus nos dá uma oportunidade de mudar. A primeira oportunidade é porque você está vivo, eu estou vivo. Diga amém. Dá uma olhadinha para você ter certeza se realmente. Vai que já partiu. Brincadeira, viu, irmão? Mas, irmãos, a oportunidade da gente estar vivo mostra uma oportunidade que Deus está dando da gente mudar. Deus, está errado isso. Deus, seu Espírito está me mostrando e eu hoje decido aceitar o desafio de fazer morrer a minha natureza carnal, terrena. É difícil, vai sangrar, mas quem disse que era fácil? Quem disse que ser crente era só aleluia? Quem disse que ser crente não ia precisar renunciar a algo que vai cortar no coração? Vai, irmãos. A primeira alternativa, a primeira atitude, melhor dizendo, é a gente reconhecer. Tem uma passagem em Tiago que diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O problema não é pedir, o problema é reconhecer que não tem. Se Judas, à primeira mão, reconhecesse: gente, eu sou ladrão, eu preciso mudar, a sua trajetória seria outra. Além de rejeitar oportunidades, irmãos, uma coisa que mostra um perigo, eu queria que você, se pudesse, abrir sua Bíblia em João 13, versículo 2, a facilidade com que Judas, ele aceita as ministrações de Satanás, as sugestões do diabo. João capítulo 13, versículo 2, vai dizer, durante a ceia, Judas estava sentado àquela mesa, Jesus estava lá, os discípulos estavam lá, era uma ceia de Jesus com os seus 12, e durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Irmãos, olha o momento. Irmãos, o irmão Judas estava num culto. Irmão Judas estava num culto de ceia. E Satanás ministrou. Ei, a pregação de Jesus naquela noite não foi a que entrou no coração de Judas. A pregação que o diabo fez no interior de Judas foi a que ele recebeu. Enquanto ceava, o diabo dizia: esse que você segue não vai te dar o que você espera. Esse que você, por ele, abandonou o que você tinha, não vai te restituir o que você esperava receber. Lembra, Judas, que você deixou tudo para trás? Lembra, Judas, que o seu início foi assim despojado, porque talvez você esperava que esse Jesus fosse o libertador, que iria pegar da espada e iria libertar Israel de Roma. Judas, você lembra disso? E que talvez você esperava ser um ministro da economia, porque você é alguém habilidoso em ter a bolsa, e Jesus iria fazer um grande reinado, ele iria destituir Roma, Israel seria levantado, e você, Judas, seria o cara, você teria muitos benefícios, muito dinheiro, mas olha para esse Jesus que você serve, ele vai morrer numa cruz, e foi ele mesmo quem disse para você. Judas ouve aquela pregação do diabo, irmãos, e ele diz assim: não vou ficar aqui, eu vou receber alguma coisa,
nem que seja 30 moedas de prata. Pelo menos vai dar para eu comprar um lote, para eu dar seguimento na minha vida. Foi isso que foi feito, se lembra? Quando Judas devolve as moedas, os sacerdotes pegam e dizem assim: não vamos colocar no gasofilácio porque é preço de sangue, vamos comprar um campo e vamos fazer um cemitério para forasteiros. Judas recebeu a ministração do diabo. O que entrou no coração dele foi o que o diabo sugestionou. E quantos de nós, irmãos, paramos na nossa caminhada porque estamos ouvindo pregação de Satanás? Pastor, misericórdia, eu repreendo isso. Mas, irmãos, é a realidade de algumas pessoas que ouvem Satanás dizer assim: sua vida era tão melhor quando você não era crente. Quando você não andava com esse negócio de Bíblia. Você era uma pessoa que ia para as festas. Você era uma pessoa que desfrutava da vida. Às vezes ele vai pregar para você, jovem. Ele vai dizer: olha aí teu amigo, olha o status dele. Olha onde ele foi ontem à noite. Aí você vai lá no seu WhatsApp, e vai lá nos status, e vai ver aqueles amigos seus. Você vai dizer: eles estão felizes. Nossa. E o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou crente. Não posso fazer essas coisas. Era bem melhor quando eu podia. E a gente começa a dar ouvidos, irmãos. A gente começa a acreditar nisso. E a gente começa a entrar num processo de deteriorização, de declínio espiritual. Para que santidade, gente? Que história velha, retrógrada é essa de ser santo? Que nada. Ser santo é para quem morreu. Eu estou vivo, eu tenho que aproveitar. Esse negócio de pureza, nem isso daí está por fora, isso é mente assim, ó, fechadinha. Isso daí não dá para mim não, isso tem que tirar da Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada e o diabo está pregando. E tem muito crente colocando isso no coração. Tendo o diabo posto no coração de Judas. E a partir de então, irmãos, Judas começa a abrir brechas. João capítulo 13, versículo 27, vai dizer, na ceia ainda, lá na ceia, ele recebe a ministração, e naquele momento ele dá uma abertura. Ei, é assim que acontece, ou para Deus, ou para o diabo. A gente ouve a palavra de Deus, se a gente abre um espaço, se a palavra entra no nosso coração e a gente abre um espaço, Deus entra naquela situação. Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a transformar. A mesma coisa, se o diabo fala, coloca aqui dentro suas mentiras, e a gente abre um espaçozinho, pequenininho, que seja para ele entra. E eu quero que você leia comigo, irmãos. João capítulo 13, versículo 27. E após o bocado era o pedaço de pão. Jesus estava com pão e ele molhou aquele pão no cálice e ele estava repartindo. Irmãos, quem distribuía era o anfitrião. Ninguém colocava a mão no prato, a não ser o anfitrião, ou aquele a quem ele permitisse. Geralmente alguém que ele estava querendo honrar. Irmãos, Judas foi cercado de oportunidades. Ele coloca a mão no bocado, no prato com Jesus. Ele pega o bocado, irmãos, ele está na ceia. E ao pegar aquele bocado, aquele pedaço de pão, olha o que diz o texto.
entrou nele, Satanás. E Jesus diz assim: o que fazes, faze-o depressa. Naquela hora Jesus não estava falando para Judas, estava falando para quem estava dentro dele, Satanás. Irmãos, é curioso esse fato, porque nenhuma possessão do Novo Testamento você vai encontrar a menção de que era o diabo no corpo da pessoa. A Bíblia vai dizer que eram espíritos imundos, demônios, eram serviçais de Satanás. Aquele moço, aquele gadareno, ele tinha uma legião dentro dele. Jesus pergunta: qual é o seu nome? Aí ele disse assim: legião é o meu nome. Irmãos, uma legião tinha de 6 a 12 mil soldados. Quando ele disse legião, quem estava dentro daquele homem era pelo menos 6 a 12 mil demônios. Mas eram demônios. No caso de Judas, foi o líder, foi o chefe, foi o próprio diabo que liderou a rebelião lá no céu e que arrastou após si 1/3 dos anjos. Foi ele mesmo para garantir o sucesso da missão. Ei, quem vai liderar sou eu. Irmãos, naquele momento Judas sai da direção e dá para Satanás. Satanás diz assim: arreda, vem para cá. E Satanás pega o volante, e quem dirige agora a vida de Judas é o diabo. Mas ele só faz isso, irmãos, quando a pessoa permite. Tem pessoas que tiraram o volante das mãos de Cristo. E pessoas tomaram o volante para si. Esse é o problema. Quando a gente pega o volante da nossa vida, a gente acha que quem está no controle somos nós. Irmãos, estamos a um passo de entregá-lo para o diabo. Nós precisamos deixar Jesus dirigir a nossa vida. Amém, irmãos? Precisamos dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja aquele quem vai me conduzir. Judas diz assim: por favor, pode sentar. Está com você a direção. Satanás, ele não fica assim, rodeando. É assim que ele é mostrado em relação aos crentes. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele anda ao derredor dos crentes, ameaçando, rugindo como leão. No caso de Judas, não. Judas abriu a porta e disse assim: fica à vontade. Eu já ouvi tua pregação. Eu já gostei do que você falou, já coloquei o que você ministrou aqui dentro. Agora eu estou te dando abertura para você dirigir a minha vida. Satanás é o primeiro caso que eu vejo, principalmente no Novo Testamento, que é o próprio diabo quem entra numa pessoa. Satanás agora dirige a Judas. Efésios 4, 27, nos alerta sobre esse perigo, irmãos. Efésios 4, 27 diz para nós: não deis lugar ao diabo. Irmãos, o diabo não precisa de grandes brechas. Uma oportunidade, uma pequena abertura, ele entra. Por isso a Bíblia diz: não faça isso. Ele entra por vários motivos. O contexto que fala aqui em Efésios é mágoa, é amargura, é não se pôr o sol sobre a ira. Todas as vezes que eu me encontro irado, amargurado, com rancor, com falta de perdão em relação a alguém, eu estou dando uma abertura pequena assim, mas o suficiente para Satanás dizer assim: agora eu entro. Não dê lugar ao diabo. Não entregue a direção da sua vida a ele. Judas, olhe que ele começou power, ele começou bem, ele começou como um camarada assim, admirável no que ele fez.
deixou tudo que ele possuía, conseguiu ser colocado como o administrador do grupo apostólico, ele servia com poder e autoridade dada por Cristo. Mas como é que está Judas agora? Possuído pelo diabo. E eu finalizo, queridos, dizendo que, apesar de tudo, Judas poderia ter um final diferente. Alguém disse assim, não, Deus iria fulminá-lo. Mas não foi Deus quem fulminou Judas, foi ele que se matou. Deus poderia ter feito isso. Por muito menos, nós vemos relato na Bíblia de gente que tocou na arca de uma forma imprópria e morreu. Nós vemos um rei no Novo Testamento que recebeu glórias e elogios dos homens e não devolveu a glória para Deus, e a Bíblia diz que ele morreu, ele expirou, devorado por vermes, comido por bichos. Nós vemos um casal chamado Ananias e Safira, que por omitirem a certa quantia que eles tinham para ofertar, morreram fulminantemente, um após o outro. Deus poderia ter feito isso com Judas também. Você traiu meu filho, infeliz, miserável do inferno, ou possuído, ou atentado, degolado, possesso, vou te matar agora. Não, Deus não fez. Quem fez foi Judas. Irmãos, Mateus capítulo 27. Esse texto me mostra o último suspiro de Satanás nos ouvidos de Judas. Que preferiu o remorso do que o arrependimento. Olha o que diz o texto. Coloca para a gente aí, Jacques. Mateus 27, versículo 3. Ou 3, Jacques. Isso. Vamos ler? Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, ele declara, eu traí sangue inocente. Olha como é que é Satanás, irmão. Ele diz assim, vai, isso daí vai ser o melhor. E aí a pessoa faz, e depois ele diz assim, olha a besteira que você fez, agora você está longe demais para voltar. Você traiu o seu mestre. Mas foi ele que acabou de pregar para Judas, dizendo que essa é a melhor coisa. Mas depois ele acusa, você traiu o sangue inocente. E aí Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Diga comigo, remorso. Diga comigo, remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Irmãos, remorso é uma inquietação. Coloca para mim já que 2 Coríntios 7, versículo 10. Você vai ver que a Bíblia fala de dois tipos de tristeza. Irmãos, uma coisa se parece muito com a outra. Quem se arrepende, ele derrama lágrimas, sim. Quem se arrepende mostra tristeza na face, sim. Quem é tocado por remorso chora também, chora. Quem é tocado por remorso mostra uma feição de tristeza, sente aquele impacto no coração de que errou, sente, mas o resultado é diferente. Dois personagens naquela hora tiveram um destaque em relação a Jesus, o Judas e o Pedro. O Judas traiu e o Pedro nega 3 vezes. Mas se colocar no liquidificador dá quase tudo a mesma coisa. A gente pode florear, não, mas Pedro ele só negou. Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens será negado pelo Pai. Então, aí você diz assim, não, mas Judas traiu, mas ele devolveu as moedas. E aí? Irmãos, eu quero dizer que os dois estavam errados. Aliás, os 12. Porque a Bíblia diz que no jardim todos abandonaram Jesus. Todos. Não ficou um.
para dizer, eu quero ir para a cruz também. Jesus, o senhor vai para a cruz? Leva a mim também, eu vou. Não. Nem todos, ó. Mas os dois, Pedro e Judas, tiveram um destaque negativo. Só que o Judas, diferente do Pedro, ele é tocado por remorso. Remorso é uma inquietação, é uma tristeza, mas que não traz mudança. A pessoa chora, cobre o altar do Senhor de lágrimas, mas levanta e continua do mesmo jeito. Aquele que se arrepende não. Ele se levanta dizendo, Deus, o Senhor vai me transformar. Eu vou mudar. E ele encara o desafio da mudança. Jesus, a verdade, João diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Todo arrependimento tem que ter fruto. O remorso é estéril. O remorso não produz nada. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vamos ler juntos? Porque a tristeza, segundo Deus, existe uma tristeza que é Deus quem produz na vida da gente. Quando a gente erra, existe uma tristeza que Deus lança, e que a gente entende ela como arrependimento. Porque esse arrependimento, ele opera para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas, olha o segundo tipo, a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza que o mundo concede, que é chamada de remorso. A pessoa fica mal, a pessoa fica chateada. Puxa vida, eu não poderia ter feito isso. Mas na primeira oportunidade faz de novo. Na segunda oportunidade repete. Porque não teve mudança. Não produziu fruto. Remorso é estéril. O arrependimento produz mudança para a nossa salvação. Pedro, ele traiu, quando ele nega Jesus, por 3 vezes ele disse, não conheço, irmãos, e diz assim que ele negava com impropérios, com palavras duras. Não conheço esse homem. Mas assim que o galo canta, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. E tem um detalhe, irmãos, que naquela hora um dos evangelhos narra isso, que quando Pedro nega Jesus, ele vê Jesus e diz que ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. Irmãos, eu fico pensando o que é que seria transmitido naquele olhar. Naquele olhar, estávamos conversando eu e Daniel isso hoje pela manhã. Naquele olhar, irmãos, com certeza Pedro viu 2 coisas. Que ele estava errado. Como é que eu fiz isso com ele? Ele mesmo disse que eu iria trair, mas ele também viu no olhar de Jesus o que todo mundo sempre viu: misericórdia, perdão, amor e uma oportunidade para fazer a coisa certa. E Pedro agarra aquilo. Embora ele tenha ficado arrasado, destruído, indigno ele se sentiu, mas ele vive o arrependimento. Judas, ele é tomado de remorso e a Bíblia diz que ele correu e foi enforcar-se. Irmãos, a opção que nós tomamos vai determinar qual é o nosso fim. Judas encerrou seu ministério. Começou maravilhosamente bem, terminou terrivelmente mal. Pedro, com certeza começou como Judas, abrindo mão de tudo, errou, mas o fim de Pedro foi um fim de glória. Não segundo os homens, não estou contando o fato dele ter morrido por Cristo, porque ele morre, ele se torna um mártir por causa do Evangelho.
Mas, irmãos, aquele homem que negou se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Aquele homem que negou Jesus se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Aquele homem que negou Jesus estava lá no Pentecoste, recebendo o batismo com o Espírito Santo, recebendo oportunidades novas, mas o que determinou isso, irmão, foi a atitude que cada um tomou. O que importa, irmãos, como diz pastor Márcio Valadão, não é como a gente começa, é como a gente termina. É tempo de renovação. É tempo da gente parar na oficina do céu e dizer: Deus, tem umas peças aqui para trocar. Tem umas mudanças a serem feitas aqui no meu interior. Eu preciso de transformação. Eu estou há anos na igreja. E eu tenho andado, eu tenho até desprezado esses momentos de mudança, de parar e de colocar, alinhar a minha vida com a tua vontade, mas hoje é o dia, eu não quero terminar mal. Eu não quero, Senhor, perder tudo que eu conquistei até hoje. Eu quero me submeter ao seu renovo, ao seu tratamento, à sua transformação na minha vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Ministério do Louvor pode vir. Eu quero dizer que o mais interessado na nossa mudança é Deus. Mas existe uma participação nossa, e Deus não faz se a gente não deixar. Deus não faz se a gente não der espaço. Deus não faz se a gente não disser: Deus, eu preciso disso. Às vezes o nosso orgulho, queridos, é o que nos impede. Reconhecer o nosso erro é o que nos bloqueia para vivermos o que Deus tem. Que a gente se cerca de justificativas. Deus está dizendo: filho, se rende. Filha, abre o coração. Dói, mas vai ser o melhor para a sua vida. Mudar, dói demais, mas faça isso. Permita isso. Deixe que eu opere isso na sua vida. Não seja tomado apenas de um remorso, mas deixe que eu te leve ao arrependimento. Deixe que eu produza mudanças em você. Fala com Deus, querido. Diga a Deus: eu preciso de renovação, eu preciso de renovo. Eu preciso que o Senhor encontre lugar na minha vida. Aleluia, Senhor, aleluia. Meu Deus, nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nessa noite de ceia, foi numa ceia que Judas resolveu dar espaço, mas não para Jesus, foi para o diabo. E Jesus está aqui dizendo: eu quero espaço no seu coração, eu quero espaço na sua vida, eu quero tomar a direção, dá a direção para mim, deixa eu dirigir, deixa eu conduzir, deixa eu guiar. Ei, meu querido, entrega para Jesus isso. Fica de pé em nome de Jesus, vamos louvá-lo. E depois nós vamos orar ao Senhor. Os diáconos, por favor. Aleluia, Senhor. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu Olha o que Ele fez por nós. um amor Lembra do amor dele por nós. o
levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluias, glória a Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Coloca a mão no seu coração, querido. No momento da ceia, o que nós vamos fazer? No momento da ceia, a quem nós vamos dar abertura, a quem nós vamos entregar o controle da nossa vida. Eu queria que você e eu reforçássemos isso mais uma vez e disséssemos para Jesus: Jesus, a minha vida te pertence, Jesus. Jesus, eu não abro espaço para mais nada e mais ninguém a não ser o Senhor. Nem eu mesmo, Senhor, estou apto para pegar a direção da minha vida e conduzi-la por onde eu quero. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu guiar. Eu preciso que o Senhor controle a minha vida. Eu me entrego mais uma vez a Ti, Jesus. Eu abro mão das minhas vontades. Eu abro mão daquilo que não Te agrada. Eu quero viver, eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Oh, Senhor. Oh, meu Deus. Leva-nos a esse caminho. Leva-nos a esse trilhar de transformação. Transforma-nos, Senhor. Ei, meu irmão, é de dentro para fora. Não adianta a gente olhar por fora e dizer: está ótimo. Olha o Judas, uau! Ele é um cara, ele tem dons, ele tem habilidades, ele tem talento. Ele ministra
A palavra, ele é usado por Deus. O coração estava leproso. Tem que começar de dentro. Tem que dizer: Deus, arranca aqui o que não te agrada e me faça segundo a sua vontade. Senhor, essa é a nossa oração. Transforme-nos, ó Pai. Renove a nossa mente e nos faça viver o novo do Senhor a cada dia. As transformações que forem necessárias, das mais simples às mais profundas. Queremos ser transformados, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Faz isso, Espírito Santo, em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Repita comigo, meu querido. Diga: Senhor, me ajude a que eu possa viver a cada dia uma renovação na minha mente. Diga: Senhor, eu quero ser transformado. Eu entrego para o Senhor a direção da minha vida. Diga: eu preciso de Ti. Arranca de mim, Senhor, o que não te glorifica, e faça da minha vida um objeto de louvor ao nome do Senhor. Pois mais uma vez eu me entrego ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você já pegou o pão? Quem ainda não pegou? Quem ainda não está com o pão, com o cálice, levante a mão, porque um dos diáconos vão até aí levar até você. Alguém deixou de receber? Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Irmãos, a ceia não é só comer um pedaço de pão. Até porque, se você olhar, esse pedaço de pão não é para saciar a nossa fome. Não dá para a gente fazer isso. Mas quando Jesus instituiu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Quando nós estamos com o pão e com o cálice, nós precisamos recordar tudo que Jesus fez por nós, o porquê Ele fez por nós e os resultados dele ter feito. Por que que Ele fez tudo isso? Deus queria mostrar o seu amor por nós, mas acima de tudo, algo precisava ser feito. Aquela condenação, o castigo que nos traria paz, mas que precisávamos passar, só que não daríamos conta. Deus coloca sobre Jesus. Naquela quinta-feira, Jesus estava à mesa. Era o dia da ceia, era a comemoração da Páscoa.
Jesus está com seus discípulos. Você lembra, Jesus lavou os pés deles. Jesus deu prova de ser o servo. O maior entre eles se abaixa com uma toalha cingida nos seus lombos e uma bacia. E ele humildemente, serviçalmente, lava os pés dos seus discípulos. E ele diz assim: façam o mesmo. Eu deixo esse exemplo para vocês. Ele ceia com seus discípulos, mas logo após Jesus vai ao Getsemane para orar. Aquele momento, irmãos, Jesus estava numa profunda angústia, num momento de muita tensão. A Bíblia diz que ele começa a suar, só que o seu suor se transforma como que gotas de sangue, meu irmão. Transforma-se em gotas de sangue. Jesus sabia o que lhe aguardava. Ele disse para os seus discípulos: ora comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Os seus discípulos dormem. Os seus discípulos são tomados de sono. Ele chama por 3 vezes. Mas o que eles conseguiram, irmãos, era um pouco de sobriedade. Mais uma vez dormiam. Judas já se aproximava do jardim. Ele sabia o lugar. Era um lugar de intimidade que Jesus levava os discípulos para orar. E aquela turma com cacetetes, com espadas, chegam, invadem o jardim como se fosse pegar um bandido. E Jesus disse assim: eu estava com vocês todos os dias no templo, e vocês não me pegaram, não puseram as mãos sobre mim, mas isso está acontecendo para que se cumpra aquilo que está escrito: o Filho do Homem será entregue como fora dito. Levam Jesus lá para o Sinédrio. Falsas testemunhas são colocadas dizendo coisas falsas, erradas, até que o sumo sacerdote diz: você é o Filho de Deus, eu te esconjuro, eu te faço jurar a dizer a verdade. Você é o Filho de Deus. Ele diz assim: tu dizes, mas desde agora vereis os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. É blasfêmia, já basta, condena esse homem. O sacerdote rasga as vestes, leva ele para Pilatos, porque os judeus não poderiam sentenciar ninguém à morte. Lá diante de Pilatos, mais uma vez, testemunharam falsamente. Pilatos é pressionado para crucificar Jesus. Ainda numa tentativa, irmãos, um ímpio, ele entendeu que era por inveja. Pilatos sabia que estava fazendo isso por inveja, e ele lava as mãos. Eu não tenho culpa nenhuma sobre esse sangue, mas eu vou dar uma opção. É costume soltar um preso na Páscoa. Então Pilatos, numa tentativa, quem sabe, de soltar Jesus, pergunta para o povo: quem quereis que eu vos solte? Barrabás, o homicida, ou Jesus, o rei dos judeus? E a multidão grita: Barrabás, Barrabás. Jesus é condenado. Levam Jesus para o pretório, humilham Jesus, colocam uma coroa de espinhos, um manto escarlate, se ajoelham diante dele, batem na sua cabeça e dizem assim: profetiza, quem foi que te bateu? Acerta agora, você não é o rei? Tiram a coroa, espancam Jesus, chicoteiam Jesus. Jesus já fraco, agora é obrigado a carregar uma cruz. Mas ele não dava conta, fisicamente ele estava exausto. Ia passando um homem chamado Simão, o Cirineu, e disseram: leva a cruz por ele. E o Cirineu conduz aquela cruz, Jesus fraco, até o Gólgota. Irmãos, olha que nome: lugar da caveira. Os mortos, imagino ali naquele lugar várias provas de pessoas que morreram ali. Lugar da caveira. Jesus é crucificado,
suas mãos e seus pés foram traspassados. Jesus é levantado. Ao seu lado, 2 bandidos, 2 ladrões que também blasfemavam dele, na mesma situação, na verdade pior, porque eram bandidos, cheios de culpas, mas ali estava alguém sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum. Aqueles que passavam por lá, maneavam a cabeça e diziam: salvou a tanto, salve-se a si mesmo, se és o Filho de Deus, e nós vamos acreditar em ti. A única coisa que Jesus podia dizer é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. De repente, irmãos, as trevas tomaram conta da terra. Houve escuridão em toda a terra. Ouve-se Jesus dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Correram para dar a Jesus um pouquinho de vinagre, porque dizia: ele está delirando por causa da dor que está tão aguda, tão intensa. Vamos dar o vinagre para ele, que era um tipo de anestésico. Vamos dar o vinagre para ele, porque ele vai voltar um pouco à normalidade. Jesus recusa qualquer coisa que tire aquilo que ele estava disposto a viver. Mas chega uma hora em que Jesus, ele rende o seu espírito. Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquela hora Jesus expira. Irmãos, que momento. O comandante ficou admirado, como que ele já morreu. É porque Jesus diz assim: a minha vida eu a dou, ninguém toma de mim, eu a dou. Ele dá a vida. Irmãos, o José de Arimateia, um membro ilustre do Sinédrio, amigo de Jesus, disse assim: eu quero o corpo dele, ele vai ter um sepultamento digno. Mas já era a sexta-feira da Páscoa, não poderia fazer isso no sábado. Então ele vai para Pilatos, pede o corpo. Pilatos: não é possível que ele tenha morrido, porque era comum, irmãos, demorar-se horas para a pessoa que estava crucificada morrer. Chegava ao ponto de, se chegasse o momento e não tivesse morrido, quebraria-se os joelhos, para que o corpo pendesse, e com o peso do corpo, o condenado morreria asfixiado pelo peso do próprio corpo. Mas Jesus não precisou quebrar, porque havia uma profecia que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas ainda duvidando, o comandante arremessa uma lança no coração de Jesus. Sangue e água vertem de Jesus. O comandante diz assim: não é possível, esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. José de Arimateia pega o corpo, envolve-o com lençóis, coloca na sua própria sepultura. Envolve-se uma pedra e disseram assim: ô Pilatos, os discípulos dele são capazes de roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Aí Pilatos diz: não seja por isso, mande uma escolta de soldados, cele a pedra e coloque a escolta lá. A sexta e o sábado, aquele túmulo foi rigorosamente guardado. Irmãos, que sábado de trevas, que sábado negro. O Filho de Deus havia morrido. Mas ao raiar do primeiro dia da semana, as Marias que sabiam onde Jesus havia sido colocado, foram lá ungir o corpo dele, porque não deu tempo na sexta. Quando chegaram lá, cadê a pedra que lacrou? Cadê os guardas que estavam lá? Mas foram embora.
está aberto. A gente achou que ia precisar de ajuda. Alguém chegou antes. Irmãos, na verdade, alguém saiu antes. Quando elas entram, tem um anjo, um jovem assentado. Diz assim: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele não está. Ele está vivo. Jesus aparece para Maria. Maria. Maria reconhece a voz dele, abraça os pés. Rabone. Não me detenhas, Maria. Eu vou para o meu Pai. Mas vai e avisa aos meus irmãos que eu vou encontrá-los lá na Galileia, como eu já disse. Aquele foi o domingo mais glorioso da história. Jesus está vivo, meu querido. Nós não estamos celebrando a ceia em memória de um morto. Nós estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus. A sua esperança está viva. Aleluia, porque Ele vive. Adore aquele que está vivo. Adore aquele que saiu da sepultura. Os grilhões da morte não conseguiram segurá-lo. Oh, aleluia, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga isso, meu irmão. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pegue o pão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou um pão. E tendo partido, deu graças. E o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Irmãos, comamos o pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado. Lembra disso, querido. Para morrer Foi no seu lugar, no meu lugar. em meu lugar, na cruz sofrer Meu Deus. por meus pecados, mas ressurgiu e
vencer. Aleluia. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Pega o cálice. Oh, aleluia. Eu gosto, irmão, quando a gente pega e levanta assim. Levanta-se. Sabe por que a gente levanta? Você já viu alguém quando ganha um prêmio, um troféu, ele não abaixa, ele não esconde, ele levanta. Aí você diz assim, pastor, mas isso não representa, né, sangue? E foi esse sangue que comprou a mim e a você. Foi esse o preço que Jesus pagou pela nossa redenção, pelo nosso perdão, pela nossa salvação. Então, quando a gente levanta, a gente está levantando o troféu da nossa vitória. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Eu dizia isso pela manhã. Se o versículo parasse aí, a gente ia estar assim. Anunciar a morte do Senhor. Mas o versículo continua e diz assim: até que ele venha. Aleluia! Ele voltará, porque ele está vivo. Amém? A igreja ceia domingo, todo mês, todo primeiro. E quando nós ceamos, nós estamos dizendo: ele vai voltar. 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 Você pode levantar e dizer assim: ele vai voltar. Aramacanda labanaia cheia. Aleluia! Até que o Senhor venha, meu Deus. Te adoramos, te glorificamos. Igreja, em memória do Senhor, que morreu, mas ressuscitou. E esse que ressuscitou foi assunto aos céus. A Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai e intercede por nós. Mas ele diz que no abrir e no fechar de olhos, esse Jesus há de voltar para buscar a igreja dele. E a Bíblia diz: assim estaremos para sempre com o Senhor. Em memória do Senhor, igreja, tomemos o cálice, símbolo do sangue e da nossa vitória no sangue de Jesus. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Ah, meu Deus,
aleluia, aleluia. Oh Senhor, oh glória. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Onde está minha vida? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Onde está a sua vida, meu irmão? Onde está a sua vida? Nas mãos de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Levante suas mãos. Chegamos ao final desse culto com o nosso coração, meu Deus, cheio dessa alegria, dessa esperança, que nada pode roubar de nós. O nosso Jesus está vivo e a minha vida está nas mãos dele. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, agradeça a Deus por essa esperança que ninguém pode tirar de você. Sua vida está nas mãos de Jesus. Te adoramos. Obrigado por nos amar, por nos perdoar, por nos colocar como filhos e filhas do Senhor. Mas antes de nós irmos para casa, eu não posso terminar um culto de ceia sem fazer uma pergunta. Talvez você entrou aqui, mas a sua vida ainda não está nas mãos de Jesus. Aí você diz assim: pastor, o que eu preciso fazer? A Bíblia diz: se você crer no seu coração e você confessar Jesus com a sua boca, você será salvo. Não precisa de coisas mirabolantes, irmãos. É a coisa mais simples que existe. É quando eu digo: Jesus, toma a minha vida, eu te entrego minha vida, eu te confesso como meu Senhor, e eu quero que o Senhor venha morar em mim. Olha que coisa linda. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar, viu, irmã Celinha? Toda vez que eu pergunto: irmão, tem alguém? E quem quiser receber Jesus no coração, é só dizer: Jesus, entra na minha vida. A irmã Celinha diz que todo culto ela repete as mesmas coisas, todo dia, né, irmã Celinha? Coisa linda. Irmã Celinha já anda com Jesus há anos e anos e anos, serve a Jesus como diaconisa, mas toda vez ela diz: Jesus, eu te entrego a minha vida. Mas quem sabe hoje é a sua primeira vez. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que a partir de hoje a direção da minha vida seja dada ao Senhor. Se você desejar, eu peço que você faça um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que desejaria fazer essa oração? Entregar a sua vida para Jesus? Faz um sinal assim: pastor, eu quero. Tem alguém? Talvez você entrou aqui e a direção está na sua mão. E Jesus não vai te tirar de lá. Ele vai esperar que você entregue para Ele. Você quer entregar a direção da sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia. A igreja está orando. Mais uma vez fazendo como a irmã Célia, né? Minha vida está nas tuas mãos. Mas se você quer fazer isso pela primeira vez, eu estou te dando essa oportunidade. Eu não vou me demorar, nós já estamos chegando ao final. Mas se você quiser hoje entregar a direção da sua vida para Jesus, levante a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso? Aleluia, aleluia, amém. Se não há, então vamos orar. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite na tua casa, na tua presença.
em que podemos recordar e experimentar mais uma vez no nosso íntimo essa verdade poderosa do amor e da misericórdia do Senhor. Obrigado por esse tempo maravilhoso, e eu peço que o Senhor, assim como nos trouxe, o Senhor nos leve de volta aos nossos lares. Livra-nos do mal, dá-nos, Senhor, da Tua presença, guardando a nossa vida, e durante toda essa semana, conduzindo-nos em todas as coisas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. E Deus abençoe, e vá em paz, e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, dê um olhar simpático, um murro santo, uma cotovelada abençoada, e você